Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão assim em pé, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, livro de João, capítulo 7, versículo 37. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu gostaria de pedir para os irmãos repetirem comigo essa parte aqui, ó. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Os irmãos podem sentar. Eu pedi para os irmãos repetir essa passagem, porque é referente a este meu amigo em particular, o Espírito Santo, que eu quero vos trazer esta mensagem. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor de jovens Clésio por esta oportunidade e ao pastor desta igreja também por me proporcionar essa oportunidade de falar. E também não posso deixar de agradecer ao meu amigo Espírito Santo por me permitir falar da palavra do Pai. Amados irmãos, quando eu fui buscar uma palavra, veio muitas palavras em minha mente, mas Deus me colocou no coração falar sobre o nosso Consolador. Nosso Consolador, porque estamos vivendo em momentos de muita angústia, muita tristeza, muito pranto e também pessoas enlutadas. Sabemos que tem famílias que têm familiares entubados, tem famílias que têm familiares aos quais estão internados. Então é um momento onde o desespero está tomando conta dos corações, não somente de quem não tem o Espírito Santo, mas também daquele que tem o Espírito Santo. Então, meu papel nesta noite é apenas relembrar algo que está um pouco esquecido, pois quando entra o desespero, esquecemos que temos alguém que está conosco, alguém que estava no céu junto com Deus, alguém que é uma pessoa ao qual deixou o céu para habitar entre nós, e não voltou, e só vai voltar quando a noiva for arrebatada, pois em Apocalipse está escrito que o Espírito e a noiva dizem vem. Então o Espírito Santo, Consolador, ele não voltou para o céu, ele desceu, ele está em cada um de nós que estamos aqui hoje, e é sobre ele, o meu amigo, o seu amigo, o nosso amigo, que eu quero falar. Você não está sozinho. Deus tem um plano de salvação, mas para que possamos entender, Deus ele é composto de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma pessoa não se refere apenas à pessoa humana, mas uma pessoa significa uma palavra. Para que possamos entender o que significa uma palavra ela pode significar várias coisas. Por exemplo, na gramática, a palavra significa a posição daquele que fala. Por exemplo, primeira pessoa é quem está falando, segunda pessoa é com quem se fala. Por exemplo, na área do direito, temos a Valerie ali, da área do direito. A pessoa pode ser uma instituição que tem deveres e direitos, por exemplo, um banco. Mas na área, quando estamos falando da Bíblia, na área teológica, não sou teólogo, mas temos teólogos. Uma pessoa significa uma entidade que tem sentimentos, tem pensamentos e tem vontade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem pensamentos, sentimentos e tem vontade. É uma pessoa que tem pensamentos, sentimentos e tem vontade. E é dele que eu quero falar, porque ele está conosco. Nós não estamos sozinhos passando por essa pandemia.
Você que está em casa não está sozinho passando por essa pandemia. Você que perdeu o seu ente querido não está sozinho, porque eu estou aqui para te lembrar que Ele está conosco. O Espírito Santo está na terra, está em você. Não está no templo, está em cada um de nós. Então, a minha tarefa hoje é apenas relembrar de algo que nós já sabemos. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em nós. Eu sei porque ele é meu amigo. Eu falei com ele antes de vir aqui. E ele colocou na minha mente essa palavra. É a primeira vez que eu estou tendo uma oportunidade de pregar nesta igreja. Para mim é uma honra. E quero mostrar para vocês a camiseta aqui do Madse, que comprei semana passada. Camiseta Madse 2020. Os jovens que estiverem interessados em adquirir, dão os nomes para Valéria. Ela estará, Valéria estará adquirindo. Nós vamos usar a sequência aqui. Entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele pensa, ele tem vontade e ele tem sentimento. Na palavra de Deus, vamos entender que o Espírito Santo tem pensamento. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz, versículo 27 diz: aquele que conhece os corações, aquele que esquadria os corações, aquele que sonda os corações, Deus sabe qual é a intenção do Espírito, porque este, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo intercede. Só pode interceder aquele que tem pensamento. A segunda opção, o Espírito Santo tem sentimento. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o quais estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Redenção é quando o dia que Jesus vir, e o Espírito Santo vai nos levar, vai nos redimir, vai nos levar ao encontro de Deus. Não entristeçais. Então, quer dizer que ele tem sentimento, pois nós podemos o entristecer, mas também ele tem vontade. João, capítulo 14, versículo 18. Ele convencerá, não tenho certeza se é João capítulo, versículo 18, mas o versículo é: e ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Só pode convencer quem tem vontade. Convencer é fazer com que pense-se igual. O Espírito Santo, ele está para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Entendemos que ele está na terra. Entendemos que nessa pandemia não estamos sozinhos. Entendemos que ele está aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: e desta maneira o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque nós não sabemos como havemos de pedir, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Deus sabe a vontade do Espírito, que ele, o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus, intercede por você. Talvez você entrou aqui hoje com um coração quebrantado. Talvez você entrou aqui hoje com seu coração despedaçado. Eu posso olhar para você, mas eu não vejo isso. Mas aquele que está em você, ele sabe. O seu coração pode estar dilacerado, mas eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo é o Consolador. Eu tenho uma notícia boa para você. Enquanto eu estou ministrando, a Bíblia diz que quando os apóstolos estavam levando o Evangelho, o Espírito Santo ia cooperando com eles. Então, enquanto eu estou ministrando, o Espírito Santo vai estar operando e vai estar curando o coração de vocês, vai estar transformando, tirando a tristeza e colocando a alegria. Pois Jesus falou, João capítulo 14, verso 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O papel do Espírito Santo é consolar, Ele é o Consolador. Enquanto eu estou falando da palavra do Pai, o Espírito Santo está consolando, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você que está em casa, você que perdeu um ente querido há pouco tempo, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Você não está passando sozinho por esta aflição, a sua alma não está sozinha, o Consolador está você, pois é a verdade da Bíblia.
mas o Espírito Santo, ele é o responsável pela nossa redenção. Deus, ele, sendo 3 em 1, ele criou um plano da redenção. Ele, os 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um participou de uma maneira. Deus Pai participou no plano da redenção, enviando o seu Filho. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai participou enviando o seu Filho. Deus Filho, Jesus Cristo, participou no plano da redenção, doando-se a si mesmo. Jesus Cristo morreu na cruz para participar do plano da redenção criado por Deus, para nos redimir. Jesus Cristo, Isaías capítulo 53, versículos 4 diz: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Então entendemos que Jesus Cristo morreu. Esse era o papel dele no plano da redenção, para nos salvar, somente por amor, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele ama cada um que está aqui. Mas o que me chamou mais atenção quando eu estava meditando nessa palavra foi o papel do Espírito Santo. Sendo Deus, Ele desceu. E Ele está em cada um, Ele não está no céu, Ele está aqui na terra. E por isso que em Apocalipse, no último capítulo, Ele está almejando voltar da onde Ele é, para nos levar junto com Ele. Nós estamos passando por dificuldade, aleluia. Estamos passando por tanta angústia nessa terra, mas o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está, o Espírito e a noiva dizem vem para quem? Para Jesus. Porque quando Jesus, João capítulo 20, versículo 22, no terceiro dia, domingo à tarde, quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos que estavam todos com medo, e Ele disse: recebei o meu Espírito. Ele soprou sobre eles. A partir daquele momento o Espírito Santo entrou na igreja. A partir daquele momento o Espírito Santo habitou em cada um, e nunca mais saiu, nunca mais saiu. Apocalipse apenas será o dia que Ele vai nos deixar, não vai nos deixar, na verdade, vai deixar esse mundo, né, que eu quero subir junto. Ele vai deixar quem ficar. O Espírito Santo vai subir, mas vai nos levar ao encontro de Deus nos ares. Toda essa angústia vai ficar aqui, todo luto vai ficar aqui, toda tristeza que está no seu coração vai ficar aqui, tudo que te assola hoje vai ficar aqui, porque o Espírito Santo conhece o coração de cada um. O Espírito Santo conhece, eu não posso ver, mas Deus está vendo. Ele é Deus, o Espírito Santo está no seu interior. O papel do Espírito Santo no plano da redenção. Deus Pai envia, Deus Filho se doa, sofre, e Deus Espírito Santo, Ele é quem gera Jesus no ventre de Maria. O papel do Espírito Santo foi mão na massa. Ele foi quem gerou Jesus no ventre de Maria. Foi Ele quem revestiu Jesus de autoridade para que Ele cumprisse o propósito do plano da redenção de levar o Evangelho. Jesus Cristo atuou nessa terra sendo Deus. Ele não atuou como Deus, Ele atuou como homem, mas revestido de poder, de autoridade do Espírito Santo. Por isso Ele falou: vós fareis obras maiores do que eu fiz, porque Ele atuou como um homem revestido do Espírito Santo. Se vocês hoje buscarem a Deus e buscarem comunhão com o Espírito Santo que está em vós, e não esquecerem dEle, não entrarem em desespero, mas fizerem o contrário, se buscarem cada vez mais comunhão, farão obras maiores do que a que Jesus fez, porque Ele fez como homem revestido de poder e de autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou gerando Jesus, o Espírito Santo atuou revestindo Jesus, e o Espírito Santo atuou ressuscitando Jesus no último dia. Aleluias. O papel do Espírito Santo foi execução. Ele executou o que foi planejado e não nos deixou. Mas aqui foi apenas uma introdução, porque aqui eu quero entrar na mensagem e já vou terminar. Tenho pouco tempo, já vou terminar. Mas o que Deus colocou em meu coração, que estamos vivendo em um momento tão difícil. Jesus teve 3 anos que viveu nessa terra para
para executar seu ministério. Jesus foi enviado para isso, mas ele teve que selecionar algumas pessoas para conviver com ele no dia a dia. Os discípulos, 3 anos andaram com Jesus lado a lado, e Jesus apenas tinha o Espírito Santo antes da sua morte, porque aqui nós vemos que ele, o Espírito Santo, versículo 39, Jesus não tinha sido glorificado, 7:39, por isso ainda o Espírito Santo não tinha dado à sua igreja. Jesus precisava subir para ser glorificado, para depois o Espírito Santo descer. Então, os discípulos conheciam o Espírito Santo apenas por Jesus, e tinham comunhão com ele. João 14:16 diz, acabei de falar agora há pouco, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a qual estará convosco para sempre. 17, a saber, o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não os vê, e nem o conhece, mas vós o conheceis. Por que ele falou vós o conheceis? Porque habita convosco. O próximo versículo, quem habitava com eles? Jesus habitava com eles, e estará em vós. A conclusão do versículo. Então, naquele momento, o Espírito Santo habitava com eles por intermédio de Jesus, mas estaria neles depois que Jesus fosse glorificado. João 20, versículo 22, e nunca mais seria tirado da igreja. Está em você hoje, está em você hoje. Talvez você não esteja captando a mensagem do poder que está em você, né? Mas depois você vai relembrar isso, na hora que bater a angústia você vai lembrar, não, o Espírito Santo está em mim, o Consolador está em mim, e diz isso, ele vos fará lembrar daquilo que eu tenho dito. Se eu estou sendo usado por Deus para falar para você, na hora da sua angústia o Espírito Santo vai fazer lembrar, na hora da tristeza o Espírito Santo vai fazer lembrar do que ele mesmo está falando através de mim para você. Amém. Quantos podem receber essa palavra? Quantos podem receber essa palavra? Quantos podem receber essa palavra? Obrigado, irmão, por me ajudar a pregar aí. Deixa Deus te usar, irmão. Assim como Davi, Deus tem uma grande obra em sua vida. Suas mãos abençoadas. Suas mãos. Tenho pouco tempo. Vou para a conclusão. Os discípulos estavam apegados a Jesus, então eles criaram um vínculo com Cristo, mas de repente Jesus diz, vou deixá-los, a tristeza bate no coração deles. João capítulo 16, versículo 20, diz, Jesus falando para eles, vós na verdade vos alimentareis e chorareis, mas o mundo se alegrará, mas vocês vão estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, porque Jesus ia deixar eles, Jesus ia deixar aqueles com os quais ele tinha comunhão. Basicamente era como um familiar nosso. Por exemplo, quando perdemos o familiar, eles estavam a esse ponto de perder Jesus para a morte. A tristeza, o desespero bateu no coração deles e eles entraram angustiados. Talvez você está passando por um momento de angústia, talvez você esteja passando por um momento de tristeza e solidão, talvez você perdeu um familiar seu, talvez você esteja passando por um momento de luto. Esse era o sentimento que os discípulos estavam entrando a ter. Eles iriam acompanhar a morte daquele a quem eles amavam, a morte de Jesus. Mas era necessário. Hoje a gente pensa que se nós deixarmos Jesus já é uma tristeza. Agora imagine quando Jesus nos deixa. Era o que eles iam passar. Vou correr aqui para terminar a tempo, concluir a mensagem que Deus me colocou. Deus colocou em meu coração, do Consolador. Quando Jesus morreu, antes de Jesus morrer, aonde ele estava tinha alegria, aonde Jesus passava, o cego via, a tristeza saltava de alegria, o coxo andava, aonde Jesus estava tinha pão, tinha alimento, tinha salvação, mas agora, onde Jesus estava, tinha tristeza. Jesus falou, vou deixar vocês. Momento difícil, Jesus falando, vou deixar vocês, mas João capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mesmo assim, os discípulos estavam tensos. Jesus morreu, Jesus sofreu, Isaías 53, Jesus pagou o preço por mim, pagou o preço por você, pagou o preço por todos nós, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Jesus pagou o preço. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Jesus pagou o preço. Glória a Deus, eu posso dar glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. Terceiro dia, domingo à tarde, como Deus fazia no Éden. Estavam todos reunidos os discípulos. João 20, versículo 22.
apareceu Jesus para eles e disse, e a Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles, após falar, paz seja convosco, lhes deu o Espírito Santo, que é o que está conosco. Mas o Espírito Santo, ele está em nós. Quando Jesus apareceu, mas Jesus novamente, logo após, iria deixá-los. Pela segunda vez, eles iriam ver Jesus subindo. Creio eu que novamente a angústia bateu no seu coração. Jesus tinha que subir. Talvez, eu posso pensar que talvez eles pediram para subir com Jesus, quando Jesus estava subindo para o céu, para não ficar sozinho de novo, mais uma vez, mas não foi permitido. Então o Consolador, o Espírito Santo, ele apareceu e encheu a todos, quando foram revestidos lá em Atos. Mas, jovens, para vocês que estão aqui hoje, eu estou aqui para alertá-los de uma coisa. O principal objetivo do Espírito Santo Consolador não é consolar vocês, infelizmente. É muito bom, mas o Espírito Santo, ele reveste o crente para o crente avançar na terra, para o crente ir de encontro às fortalezas de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer o quê? O reino de Satanás está lá, e a igreja vai de frente, vai de impacto e quebra as barreiras de Satanás. As portas não resistirão, quer dizer, a porta está parada, é a igreja que vai por cima e vai esmagar. As portas do inferno não resistirão. 1 João capítulo 2, versículo 14 diz, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É por isso que o Espírito Santo desceu sobre vocês, para vocês irem impactar o mundo. É por isso que o Espírito Santo está sobre vocês. Não é para vocês ficarem encolhidos, mas é para vocês serem profetas na terra, para vocês irem e levarem o Evangelho lá onde vocês estão. Neste momento de tristeza, neste momento de dor, não é para ficar encolhido, não é para ficar triste e lamentando, mas é para levar o Evangelho de poder, que transforma a vida daquele que crê em Jesus. Então Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Quer dizer, no versículo 36, disse Jesus, vou ler novamente o que a gente leu no início. E no último dia do dia da festa, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui Jesus falou, venha a mim e beba, porque só ele tinha o Espírito Santo. Mas aí ele falou no 38, para você e para mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. É você e eu, nós temos o Espírito Santo, fazemos a mesma coisa que Jesus estava fazendo quando ele apenas tinha o Espírito Santo. Gostaria de convidar a igreja para colocar de pé, por favor. Neste momento eu gostaria que vocês, juntamente conosco, chamassem ao Espírito Santo para estar em nós. Se porventura alguém aqui está sem o Espírito Santo, nós vamos louvar um hino. Nós vamos louvar um hino que ele chama essa pessoa, que é o Espírito Santo, que deixou o seu habitat natural, para estar dentro de você, para estar dentro de mim, para nos consolar, mas não só para isso, mas para que nós vá e impacte o mundo, para que nós vá e ganhe muitas almas. Se você sentir no coração de vir à frente, fica à vontade. Vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar, Senhor. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Abra seu coração para Deus, Ele vai entrar em seu coração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Feche seus olhos e louve ao Senhor. Quero conhecer mais de ti.
Chame Ele para dentro de você agora. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Todo medo vai saindo em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Toda angústia vai saindo em nome de Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, aleluia. Que bênção, né? Quem está feliz com Jesus aqui? Com certeza você ouviu a voz de Deus. Eu quero, em rápidas palavras, agradecer ao Jackson. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de nos fazer ouvi-lo. Aceitou o convite. Preparem-se, vai ter alguns outros jovens que também vão ministrar a palavra do Senhor. Talento nosso, isso é bênção de Deus. Não vai ficar só nessa, né? O Clésio já falou que vai ter mais. Nós queremos também dar os parabéns para a Júlia. Está ali a Júlia? Ah, está ali a Júlia. Parabéns. Deus abençoe sua vida. Presbítero Marcos, o pai, já deixou o aviso aqui de parabéns para ela. Deus abençoe sua vida. Nós queremos também louvar a Deus pela vida do irmão Wallace, né? Acertei. Deus abençoe. Veio lá do Fazendinha, está cultuando aqui com a gente hoje. Que bom vê-lo. Deus abençoe. Nós iremos já passar a palavra para o presbítero Gelson, que vai estar dando as considerações finais, já estaremos encerrando este culto, mas eu quero te agradecer pela oportunidade que você nos deu
de vê-lo aqui esta noite. Eu espero que você que está em casa assistindo esse culto, no próximo culto, também nos dê essa oportunidade de vê-lo aqui nesta igreja, adorando a Deus com a gente. Presbítero Gelson, dando a palavra. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus faz coisas grandes com pequeninas coisas. Amém? Quero só justificar aqui a ausência do pastor. Ele pediu que falasse que ele não podia estar hoje, mas amanhã ele estará no culto à noite conosco. Amém? Lembrando aos irmãos, os irmãos já sabem, mas escola dominical das 9 às 10 da manhã, irmãos. É das 10 às 11, o horário mudou. É das 10 às 11 da manhã, a escola dominical. E à noite um grande culto, todos juntos, para adorarmos ao Senhor. Nossos amigos visitantes que estão aqui hoje, vocês são convidados a estar amanhã no culto à noite, juntamente conosco. Amém? Eu quero convidar aqui o ministrante da palavra, ele vai estar orando e abençoando os irmãos, e logo em seguida estaremos dando a bênção apostólica, então. Vamos orar. O Espírito Santo já está intercedendo por nós, né? Com gemidos inexprimíveis, Romanos 8 e 27. Apresente a Deus nesse momento seus problemas, que Ele está ciente de tudo. Poderoso Deus, eterno Pai, neste momento, pedimos ao Senhor, que o Senhor venha e traga com providência, Senhor, que o Senhor venha transformar cada coração que está aqui nessa noite, Senhor. O Seu Espírito Consolador conhece, Seu Pai, que o Senhor venha, Senhor, arrancar toda a tristeza, que o Senhor venha tirar todo o luto, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que traz agonia. Essa pessoa talvez não esteja conseguindo dormir à noite, Senhor, que o Senhor venha a trazer a paz. O Senhor é o príncipe da paz, o Seu Espírito é o Consolador. Reveste-nos, Senhor, de poder, reveste-nos de autoridade, Senhor. Assim todo medo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, Senhor. Que a Sua presença esteja conosco, ó Pai, dia a dia. Que a Sua presença esteja conosco, Senhor, movendo nossos corações a estar cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Transforma nossas vidas, transforma nossos corações e faça a Sua vontade, Senhor, para a Sua honra, a Sua glória e Seu louvor. Amém. Os irmãos estendem a sua mão, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. E os irmãos vão em paz na graça do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração